Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Que alegria estarmos juntos. Vamos meditar a palavra de Deus nesse dia 12 de janeiro. Quero meditar Hebreus capítulo 3, versículo de 7 a 14. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram colocando-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim, jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se achem em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Palavra do Senhor. Que palavra forte, hein, irmão? Preste atenção. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Primeira coisa que você precisa entender: não endurecer o coração à voz de Deus. Gente, como isso é triste. Sabe aquela coisa que quando a mãe fala, entra por um ouvido e sai por outro? Quando o pai fala. Às vezes isso acontece com Deus. Deus fala, entra no ouvido e sai no outro. Endurece o coração, ou seja, é um coração de pedra, não penetra, a palavra de Deus não penetra. Gente, tem gente que vai para a missa, mas a palavra de Deus não penetra. Tem gente que está na igreja, mas a palavra não penetra. E tem aqueles que nem para a igreja vão, a palavra não penetra. Que terrível, que triste. A palavra é para você, não endureça o teu coração. Este momento agora, a palavra de Deus está falando com você. Abre o teu coração. Abre teu coração. Não endurecer o coração como aconteceu na provocação no dia da tentação no deserto. Onde vossos pais me tentaram colocando-me à prova, embora vissem as minhas obras. Gente, Deus tinha tirado o povo do deserto. Deus tinha falado com aquele povo e aquele povo murmurando, aquele povo reclamando. E Deus, o povo estava com sede, saía água da rocha, o povo reclamava. O povo estava com fome, caía carne do céu e o povo reclamava. O povo estava com fome, caía pão do céu, o povo reclamava. Tanto é que a palavra diz: eu me irritei contra esse povo, porque eles não escutam a minha voz. Assim, muitas vezes nós na nossa vida, mesmo Deus fazendo coisas por nós, a gente não escuta a sua voz. Gente, as pessoas esquecem que quem está fazendo o teu coração bater agora é Deus. Ou você acha que é você que está fazendo o seu coração bater? O que você fez hoje para o seu coração bater? Você apertou algum botão? Você fez alguma coisa? Você fez algum procedimento para o seu coração bater? Os médicos estão aí, os médicos fizeram alguma coisa? A ciência fez alguma coisa para o seu coração bater? Claro, tirando casos onde a pessoa tem problema no coração e a medicina tem ajudado. Mas meu coração aqui está batendo, o seu está batendo e quem está fazendo ele bater é Deus. Deus fez tanto por nós e nós não enxergamos as suas obras em nossas vidas. Cuidar, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Veja, coração transviado por causa da incredulidade. Você não crê. E porque não crê, você tem um coração transviado. Isso é triste. Isso é triste.
A incredulidade leva o coração humano a se afastar de Deus. Eu não creio na palavra dele, eu não creio. Por que eu não creio? Porque eu não acredito que eu tenho que seguir tudo que está aqui. Então tem muita gente vivendo assim, eu não acredito que eu tenho que seguir tudo que está aqui. Eu não creio. Ah, tem missa na igreja, mas, gente, tem gente que não acredita na missa. Porque se acreditasse na missa, ia na missa, concorda? Se você soubesse o que é missa, você nunca mais faltava numa missa. E eu digo a missa de preceito, principalmente, a missa de domingo. Se você soubesse o que é missa de domingo, você não faltava na missa de domingo. Se você soubesse o que era confissão, você não perdia uma confissão, você se confessava com frequência. Mas a verdade é que o povo perdeu a fé. O povo está perdendo a fé, e quando vai perdendo a fé, vai se afastando de Deus, e o coração vai se tornando um coração transviado. Ou seja, vai se perdendo nas coisas do mundo. Antes, meus irmãos, animai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. É preciso que a gente se anime. Eu estou tentando hoje te ajudar. Eu estou tentando hoje te animar aqui, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado. O pecado é sedutor. Por que o mundo peca? Por que a gente peca? Porque o pecado é sedutor. E tem muita gente que está envolvido na sedução do pecado. Gente, o pecado é sedutor. O pecado seduz. Veja o que aconteceu com Adão e Eva. Há uma sedução. Há uma sedução. E eu não estou falando agora só de sedução sexual, porque o pecado não é só sexual. Todo pecado existe uma sedução, existe uma lábia, é algo que vai te envolvendo. E tem gente que está nessa sedução do pecado. Você não pode viver nessa sedução. E é por isso que o seu coração está duro. A Bíblia está dizendo para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado. Você está entendendo? Quando a pessoa vive no pecado, ela se endurece para as coisas de Deus. Por que muita gente não quer ouvir a palavra de Deus? Porque ouvir a palavra de Deus é sair do pecado. Ela não quer sair do pecado, então ela endurece o coração. Ela quer ficar no seu pecado. Eu prefiro o meu pecado. Não faça isso. Escolha Cristo, mas para escolher Cristo você vai precisar abandonar este pecado. Qualquer pecado que você esteja envolvido. Conselhos de Deus, abra o teu coração, ouça a voz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.